cidade que queremos, a cidade verdadeiramente para as pessoas, que a gente não precisa usar tanto carro, que tudo seja perto, né? Que o transporte funcione, que o centro da cidade seja bonito, iluminado, colorido. Eu imagino uma cidade assim. E é isso que está se buscando na nossa capital, Florianópolis. Eu estou aqui no podcast do Região em Destaque com a Ivana Tomasi. Ela é arquiteta, urbanista e é secretária municipal em Florianópolis, secretária de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. E nós vamos falar exatamente sobre esse projeto. A iniciativa privada, Ivana, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Tá? Obrigada pelo convite. A iniciativa privada e o poder público estão trabalhando nesse projeto, uma cidade para as pessoas, e algumas coisas já estão acontecendo. Eu gostaria que você contasse para a gente. Claro. Primeiro, então, obrigada pela Gnefpolis, pelo convite, falar um pouquinho mais sobre a nossa capital e os projetos que estão sendo desenvolvidos, que todos têm como objetivo, né? Acho que a gente tem que entender aonde Floripa quer chegar, e a gente já sabe onde que Floripa quer chegar hoje. Então, o objetivo é realmente criar espaços públicos agradáveis para que cada vez mais as pessoas optem por irem para os espaços públicos, por vivenciarem a cidade e não, né, irem para um shopping ou ficar dentro de casa ou dentro do condomínio. Então é realmente ser atrativo para as pessoas viverem a cidade, para as pessoas curtirem a cidade, porque cada vez, quanto mais pessoas nós temos nas ruas, mais segurança a gente tem. Uma vez eu vi, uma pessoa me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Nada traz mais segurança para um espaço público, né? Nada empresta mais segurança do que uma mãe andando com seu filho ali na calçada, numa rua. Então, eu acho que a vitalidade do espaço público, a vitalidade de ter cada vez mais pessoas na rua é muito importante para que a nossa cidade seja segura e agradável. E você falou bem, a capital, nossa capital. Então, quando a gente fala nossa capital, nós estamos falando a capital de uma região inteira, de um estado inteiro, né? Isso mesmo. Então, é importante isso, que as pessoas que precisam e gostam de estar na nossa capital, estar em Florianópolis, se sintam dessa forma. Claro, e esse sentimento, né, hoje a gente está focando bastante no centro da cidade, existem alguns projetos em desenvolvimento, a gente destaca esse projeto que está sendo feito agora em parceria com a CIF-CDL, que contratou o Ian Gell, que é um urbanista aí, né, famosíssimo, trabalhou já em 157 países e etc., para fazer um projeto para o centro da cidade, principalmente ali para a Avenida Francisco Tolentino, que é a fachada da nossa cidade, é a face de Florianópolis. Quando você entra em Florianópolis, é aquela região que você vê, mas também a caminhabilidade por dentro do centro, ligando até a Beira-Mar Norte. Esse é o foco do projeto hoje que está sendo desenvolvido, com a participação da entidade, né, das entidades representativas, do poder público, mas também com bastante participação da população. Quer dizer, na verdade, é um projeto dividido em etapas, né? Porque nós já tivemos ações recentes no Centro-Leste de Floripa. Quando a gente fala em caminhabilidade, em cidade para as pessoas, em retomar a vitalidade dos espaços públicos, diversas ações estão sendo feitas. Posso destacar, por exemplo, Mais Pedestres, que é um projeto que foi já executado há alguns anos. Na calada da noite, se ia lá e pintava as ruas para ganhar um pouquinho do espaço que era destinado para o carro e passar para o pedestre. Então, foi se ganhando os espaços públicos, as conquistas, as pequenas conquistas do espaço público para o pedestre, para o ciclista, que foram acontecendo, né? Aumentando calçadas, reduzindo um pouco o espaço do veículo. Isso mesmo. E que hoje já estão, né? Esses espaços já se transformaram e a gente sabe que o carro consegue fazer a mesma trajeto, da mesma forma, com esse espaço mais reduzido para ele e ampliando os espaços do pedestre, que no final das contas é quem vive a cidade. Então, esse é um projeto bem interessante, que vale a pena, mas que faz parte de uma visão do que se quer para o centro e para as áreas públicas do município. Eu sou uma apaixonada por centro, adoro aquele sábado pela manhã, né? Dar aquela caminhadinha no centro. Algumas coisas eu já percebo a diferença, outras ainda me preocupam, quando você fala principalmente a questão segurança, e é o que se quer. Sim, e por isso que a segurança, ela vem atrelada com a convivência no espaço público, né? Os vizinhos se encontrando, as pessoas de fora se encontrando e entendendo que aquele é um espaço agradável de se ficar. É claro que hoje Florianópolis enfrenta diversos desafios, né, no quesito da gestão e
e cuidado, né, com essas áreas públicas, mas com certeza, quando a gente tem um espaço que é convidativo, um espaço que tem um brinquedo para criança e que a mãe se sinta segura aí, um lugar onde os idosos e as crianças consigam andar com tranquilidade, sem sofrer riscos de cair, queda, e etc. É um local onde a gente consegue realmente trazer de volta as pessoas para o centro da cidade. As lojinhas hoje são cheias, mas poderiam ser ainda mais, né, ali no centro, para garantir exatamente essa vitalidade que a gente quer para a área. Mas além disso, a gente também tem que destacar o turismo. Hoje o turismo em Florianópolis é uma das principais atividades do município. E a tendência é que seja o ano todo mesmo, né? Com tantos voos, com o próprio aeroporto internacional, cada vez aumentando mais. E nós temos um centro histórico que é digno, né, de um passeio cultural, de um passeio mais interessante, mas que às vezes não tem atratividade para o turista por falta, né, desse espaço adequado, desse tratamento especial com as calçadas e com até o nosso patrimônio histórico. Então, todos esses são focos que estão sendo pensados nesse projeto junto com o GEL. Foram feitas 3 oficinas, onde foram convidados diversos especialistas do município, né, em diversas áreas diferentes, para que isso também seja algo que o município de Florianópolis se aproprie. Quando a gente fala, vem um Jan Gehl, que é um urbanista lá de Copenhague, em uma realidade tão longe da nossa. Então, tem que tropicalizar. E eu falo que tem que manesiar até, né? Tem que tornar mané o projeto. E por isso a gente precisa tanto da participação do poder público, dos nossos técnicos de carreira, que hoje têm, né, estudado a cidade como ninguém, mas também dos especialistas aí de fora que vêm trazer uma visão específica do turismo, do patrimônio, da bicicleta, vários outros atores que participam desse processo de construção do projeto de caminhabilidade no centro. Hoje a gente já vê Florianópolis com muitas vias especiais para a bicicleta, mas a gente está longe daquela mobilidade desejada. Quer dizer, a mobilidade, sem dúvida alguma, está no projeto, tendo um foco bem especial da gestão. Com certeza, eu acho que a mobilidade hoje... Porque eu quero ir para o centro de ônibus. Eu também. E a gente tem que conseguir. Na verdade, eu quero ir de bike, né? Melhor ainda. E de forma segura de bike para o centro. Então, hoje está sendo... O município de Florianópolis passou por uma transformação com a revisão do plano diretor no modelo de cidade que se pretende. Quando a gente fala em modelo de cidade, é como propiciar que todo mundo consiga ter oportunidades de serviços, comércios o mais próximo possível da sua casa ou do seu trabalho e melhor ainda seria se todo mundo conseguisse trabalhar pertinho de onde mora. Então, esse é um modelo de cidade que a gente está buscando hoje com a revisão do plano diretor, mas que começou nessa proposta e ainda tem várias etapas a serem cumpridas. Com esse novo modelo de cidade, a gente também está fazendo agora o plano de mobilidade, que vem para entender essa nova dinâmica, né? Entender essa dinâmica das centralidades e das distâncias grandes que a gente tem que percorrer no município. São 42 quilômetros, né, de ponta a ponta. Então, o plano de mobilidade vem para entender esse modelo, para entender essa forma de gestão e para adequar as formas de transporte desse novo modelo. Quer dizer, não é impedir, bloquear o desenvolvimento, o crescimento, não é isso. É buscar uma ordenação. É buscar o desenvolvimento sustentável daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Floripa vai crescer, disso a gente não tem dúvida. Crescendo. Vai continuar crescendo. E que bom, porque se não fosse uma cidade boa, uma cidade saudável, aí sim a gente ia ter problemas de crescimento. Mas não, somos uma cidade que todo mundo quer visitar. Desejada, né? Isso, muito desejada. Então, Floripa vai continuar crescendo. A gente tem que entender como que esse desenvolvimento vai acomodar todas as pessoas de forma digna e também ser sustentável do ponto de vista tanto de mobilidade, de interação com o poder público, mas também de como transitar para não ficar, né? A gente sabe que vai ter um monte de gente morando na cidade. Como fazer isso da melhor forma possível. E gente que precisa vir à cidade. Nós aqui mesmo na Granfopolis travamos diversos debates a respeito de questões que têm a ver com isso, com o desenvolvimento regional. E uma das coisas que se conversa bastante é exatamente esse transporte intermunicipal, né? Sim. Que as pessoas têm que estar entrando na ilha para se deslocar para um outro município. Vem de um município e tem que entrar na ilha para ir para
outro município. Então, são várias coisas que precisam acontecer. E que a gente precisa dar algum tipo de solução. Por isso, o plano de mobilidade hoje ele tem como uma das estratégias a visão da região metropolitana, então essa integração metropolitana, seja com o transporte coletivo, mas também com o transporte marítimo, que vai ser estudado como uma opção para que, né, toda essa região aqui da Grande Florianópolis consiga viabilizar esses deslocamentos, utilizando esse que é um dos nossos grandes atrativos, que é o nosso mar, né? Eu sou natural de uma cidade no Rio Grande do Sul que tem transporte marítimo, lá na ponta do estado, cidade de Rio Grande. Na verdade, faz a travessia para uma outra cidade. E quando a minha família vem visitar, diz, mas como vocês não têm transporte marítimo? Realmente é algo inexplicável. É bastante difícil de fechar a viabilidade do transporte marítimo, mas esses estudos estão sendo feitos para que isso seja possível, que a gente possa integrar principalmente o aeroporto, ou então as regiões nortes, com os terminais de transporte coletivo e as regiões, aí, as outras cidades da região da Grande Florianópolis. Que bom, eu não vou passar mais vergonha dizer que aqui não tem, tá? Vai ter. Vai ter. E como é que você vê essa região? Além dessa integração que nós estamos falando em relação ao transporte regional, como é que você vê a região nesse contexto aí de cidade que queremos? Quer dizer, cada cidade aqui ao nosso redor tem que ser uma cidade que queremos também. Então, a gente acho que Floripa... Para as pessoas, né? A nossa capital, né? A nossa capital, acho que a nossa capital, ela é aquele ponto onde os outros vão sempre se inspirar de alguma forma, e por isso a gente tem que ser exemplo. Então, esses projetos que estão sendo pensados, eles vêm com o objetivo de ser replicados, de trazer conhecimento de fora, fazer essa tropicalização e depois, né, espalhar essa forma de vivenciar a cidade em toda a Grande Florianópolis. Então, essa integração ela é muito importante. Hoje, a gente tem uma dinâmica em Floripa que levar muitas pessoas para fora de Floripa pelo custo da terra elevado, por outros movimentos, que faz com que muitas pessoas trabalhem dentro de Florianópolis, trabalhem dentro da ilha, mas todo dia tenha que ir e voltar e prejudicando ainda mais essa dinâmica da mobilidade. E por isso também eu queria destacar nossos projetos em habitação de interesse social. Hoje a gente está programado, já estão aí, né, na esteira para serem executados 8 programas de habitação de interesse social nas faixas tanto de 0 a 3 salários mínimos como de 3 a 6 salários mínimos. A gente prevê aí uma quantidade de mais de quase 3.000 unidades habitacionais para que a população que hoje não consegue ter acesso a uma moradia digna consiga fazer. Exatamente pelo elevado custo hoje, né, do mercado imobiliário na região. Tanto aqueles que às vezes vêm procurar habitação fora de Floripa, mas trabalham em Floripa e acaba prejudicando um pouco a mobilidade, quanto aqueles que não conseguem habitação no formal, acabam indo para aquelas informais e também que acabam pressionando as nossas áreas naturais, que são tão importantes e que é um dos nossos grandes ativos, né? O nosso morro, nossas bordas de água, nossa borda de praia, elas devem ser preservadas e por isso essa troca, né, da ocupação irregular e da ocupação que pressiona essas áreas aí ambientalmente frágeis, ela tem que ser trocada pelas áreas formais e acessíveis. O REURB aqui foi muito bom, né? Está sendo. O programa de regularização fundiária ele é inovador. A gente tem um programa que é o Floripa Regular. Dentro do Floripa Regular tem um dos serviços que é o Meu Bairro Regular, que ele é bastante diferenciado, né? A gente já apresentou isso para alguns registradores, etc., para que isso seja multiplicado também, porque a grande dificuldade que a gente tinha de fazer regulação fundiária no município é que 50% da nossa área é irregular, então é bastante, é uma porção, ocupações, né? É uma porção muito grande do território, e a gente precisava da coesão social, a gente precisava, numa rua inteira, todo mundo, 100, 50 moradores, decidirem fazer regularização fundiária e estarem engajados para isso, inclusive com custeio do projeto. E isso a gente começou a inverter um pouco com a adesão desses moradores de forma individual num projeto de regularização fundiária ampliado. Então, também é uma inovação bem interessante do nosso município. E fundamental. Agora, tudo isso, Ivana, me ajuda a pensar e a conversar com as pessoas, passa também por a questão cultural, pela educação da própria população da nossa capital. É importante essa consciência. A cidade cresceu. Sim. Né? Queiram alguns ou não, a cidade cresceu. Sim, a cidade cresceu e a gente tem que buscar cada vez mais
ir para a regularidade. Eu venho de uma cidade também, que eu não sou mané, tô aqui há 20 anos, mas não sou daqui. Já somos, assim. Mas a cidade onde eu nasci é uma cidade 100% regular, ela não existe irregularidade. Lá não se fala em terreno sem matrícula, né? Quando a gente chega aqui e fala, não, mas eu não vou ter uma matrícula, como que isso funciona, né? Dá até um susto. Mas é algo cultural, né, de Florianópolis, a gente tem que entender que não foi, quando a gente fala em ocupação irregular em Floripa, não necessariamente foram invasões, não necessariamente é grilagem de terra, mas é uma questão cultural, onde o pai ia passando para o filho, que ia passando para o filho, que ia passando para o filho, por causa dessa configuração que existia fundiária da ilha, desses grandes terrenos alongados, né? Então isso é uma questão cultural de Florianópolis, mas que acabou gerando uma série de dificuldades do ponto de vista de gestão territorial e planejamento urbano. Hoje a mobilidade tem poucas possibilidades, né, de conectividade viária, porque a gente tinha essa ocupação ao longo de glebas enormes, de mais de 1 quilômetro, sem que fosse pensada as conexões viárias, ou então a reserva de espaços públicos para creche, praça e tudo isso. Então, né, entende-se que foi cultural, que foi um processo cultural de ocupação da ilha, mas agora a gente precisa entender também que a gente precisa reverter essa forma para pensar na cidade que a gente quer para o futuro. Daqui a gente vai lançar o Floripa 400 na segunda-feira, que é pensar a cidade para quando Florianópolis fizer 400 anos, que é daqui Estamos 42. Com 352. Então, daqui 48 anos, aonde que a gente vai querer estar? E eu acho que eu quero estar aqui ainda. Eu também vou querer estar aqui ainda. E eu quero tem chance. E eu quero que os meus filhos queiram estar aqui também. Então, essa herança que a gente vai deixar de cidade para essa geração futura, que é muito importante da gente pensar hoje e usar todos os instrumentos disponíveis para regularizar, tanto do ponto de vista documental, que dá segurança e dignidade para essas pessoas, mas também do ponto de vista urbanístico e ambiental. Então, ajustar, fazer esses ajustes no território, no tecido urbano, para reverter realmente essa forma de ocupação. A gente falou bastante no centro e em alguns locais a gente já vê essa mudança, na própria Felipe Schmidt, nos altos que a gente chama, né? Os altos da Felipe Schmidt. Tá bonito, tá colorido, tem lugar para sentar, gente, olha que maravilha. Mas isso também está previsto para a área continental, por exemplo? Onde que as pessoas também vivem? Claro, sempre que a gente pensa num projeto, quando está pensando num projeto para o centro da cidade, esse do GEL que está vindo agora, uma das grandes diretrizes é que aquilo que saia seja possível de ser replicado. Então, quais são as formas que a gente mais tem na cidade? O que existe hoje em Florianópolis que a gente consegue replicar? E essa é uma das diretrizes, inclusive, desse projeto, mas não só dessa, de diversas outros projetos que estão sendo pensados e que a gente vai dar uma ênfase especial com os planos distritais. A gente deve começar no início do ano que vem, os planos distritais, que é o plano diretor, ele tem aquela visão macro da cidade com a ilha inteira. E agora a gente precisa se aproximar um pouco de cada distrito para conhecer as potencialidades e o que deve ser feito em cada distrito para melhorá-los. Então que a pessoa curta aquele local, isso, né? Então Viva chegar bem. Mais próximo do território agora, ter oficinas mais próximas das pessoas, a gente está pensando em oficinas de trajeto, então é sair com o pessoal andando, o que você acha desse ponto da cidade? O que você acha que podia ter aqui? Ou como que a gente pode melhorar? E depois oficinas mais disruptivas mesmo, né, vamos viajar agora um pouquinho também para entender o que seria, né, o ideal, e dentro desse monte de pensamento chegar naquela cidade que a gente quer, então, para Floripa 400. Para as pessoas, isso aí. Mesmo. Ivana, eu quero que você aproveite aqui essa câmera e dê um recado para as pessoas. Um recado? Acho que todo mundo quer a mesma coisa, eu acho. Sim, mas eu acho que o meu recado a cidade, ela é a solução, ela não é problema. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter na cabeça. Quando a gente pensa em cidade, a gente tem que sempre buscar quais são os potenciais que a gente vê na cidade que fazem com que todos nós queiramos morar nas cidades. Hoje, cada vez mais a população mundial estão nas cidades. Então, como fazer com que a cidade não seja problema, e sim uma solução? E nisso eu acho que todo mundo tem que pensar junto. É um pensamento coletivo para chegar nas melhores soluções e realmente implementá-las depois. Com certeza. Nos encontramos sábado no centro? Com certeza. Ah, então tá. Espero encontrar você também que está aí nos assistindo. Vamos curtir a nossa cidade. E realmente você tem razão, Ivana. Se a gente desocupar, vem alguém que muitas vezes não é desejado e ocupa.
vamos ocupar os nossos espaços bem ocupados. Obrigada, tá? Por você estar aqui. Não, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais aí sobre os projetos do planejamento urbano de Florianópolis. E o espaço está sempre aberto, tá? É só vir aqui contar para a gente o que está acontecendo. E vamos acompanhando toda essa evolução aí da nossa capital, a cidade para as pessoas. Até o próximo Região em Destaque. Fique ligado no nosso Spotify, também nas nossas redes sociais. Até mais.